Bom, o Palácio Lauro Sodré recebe esse nome, né, em homenagem ao político importante na cidade de Belém, que vai ser o Lauro Sodré. Ele vai ser construído ainda no século XVIII, e aí imaginem esse palácio do tamanho que ele é, se ele já é grande agora. Imaginem no século XVIII que isso aqui, não existiam esses outros prédios, essa praça aqui tinha uma arborização bem rasteira, alagados. Imaginem isso. Então, esse lugar em que ele vai ser construído vai ser um ponto estratégico, porque, percebam, ele vai estar num lugar mais alto e a gente vai conseguir visualizar a Bahia, né, as outras pequenas casas. Então ele vai ser construído num lugar estratégico. Então ele vai ser construído no século XVIII dessa forma, nessa Constituição que a gente tem, e assinado pelo arquiteto Antônio Landi. E aí a gente vai conseguir enxergar as marcas, né, o frontão triangular, as entradas arqueadas, né, com os arcos em cima. E percebam, quando a gente estava falando sempre dessas edificações que vão percorrer, né, passar por diversos usos ao longo do tempo, e elas vão ter reformas, né, vão ser refuncionalizadas. E o que vocês estão vendo nessa edificação, que não parece que foi construída no período em que ela foi erguida, no século XVIII? O que parece que foi posto depois? As sacadas, muito bem. As sacadas foram postas no século XIX, uma intervenção do Antônio Lemos, né, do intendente Antônio Lemos, para dar justamente estilos arquitetônicos do Art Nouveau, né, que remetem ao Art Nouveau. Que justamente vão ser essas formas mais curvas, né, mais trabalhadas. Percebam que toda edificação tem traços simétricos e retos, e as sacadas vão ter essas formas curvas e mais trabalhadas. Então, hoje, o palácio, ele vai ser um museu, né, de arte de Belém, o MAB, e vai ter várias salas em que a gente vai conseguir ter... Desculpa, o MAP é o outro, né? O Museu do Estado do Pará, esse aqui é o MEP. E a gente vai ter várias salas com móveis e pinturas que vão remeter ao período colonial, né? Ao período colonial e ao século XIX, e pinturas importantes de artistas importantes da Amazônia. É importante também falar que dessa edificação saiu o primeiro círio de Belém. Então, dentro dessa edificação a gente vai ter uma capela, uma pequena capela, em que vai sair o primeiro círio de Belém. E sobre isso, a Débora vai falar um pouco mais depois lá na frente pra gente. Do lado desse palácio, a gente vai ter o Palácio Antônio Lemos. Palácio Antônio Lemos, a gente já vai conseguir ver que ele vai ser construído num outro período, que vai ser o período do século XIX, no período da Belle Époque, né, em Belém. Então a gente vai ter esses traços mais curvos, percebam as estatuetas, né, em cima do telhado, que vai nos remeter, né, a uma arquitetura mais trabalhada, as sacadas, esse pavimento, né, anterior ao principal. Então a gente vai ter essas mudanças no estilo arquitetônico. E ele vai ser pensado justamente para abrigar a intendência do Antônio Lemos. E é interessante a gente e hoje é o Museu de Arte de Belém, né? E é interessante a gente ter esses dois palácios, um do lado do outro, e ter os nomes deles, né? O Palácio Lauro Sodré e o Palácio Antônio Lemos. E perceber que foram duas correntes políticas bem importantes para a cidade de Belém, que vão direcionar, né, como a cidade vai ser vista na Amazônia e no mundo, como a cidade vai ser pensada para as pessoas, né? O Lauro Sodré vai ter uma política populista, quando o Antônio Lemos vai ter uma política vai instaurar códigos de postura, né, na cidade, vai ter uma política mais elitista. Então é interessante a gente perceber esses dois movimentos políticos, um do lado do outro, nomeando essas edificações que também são importantes para a cidade de Belém, para os espaços museais, né, importantes para o nosso patrimônio. A gente está aqui na Praça Dom Pedro II, e sobre a praça a Débora vai falar um pouco para a gente. Fica aqui, olha, não fica na frente do... Vamos fazer o começo da fala aqui, mas depois a gente vai adentrar a praça, tá?
Quem aqui sabe o que tinha antes de ser um largo, né, e agora de uma praça, vamos dizer um pouco mais recentemente de uma praça? Alguém sabe o que existia nessa área? Com certeza tem gente aí que sabe, né, e tá tímido de falar. Mas enfim, aqui nessa área existia um imenso alagado, que era o chamado alagado do Piri, do Igarapé do Piri, tá? Esse alagado dividia a cidade em duas. A cidade era pequena, né? Então ela era dividida entre Cidade Velha, que é o núcleo inicial da cidade, e Campina, que é o que a gente chama hoje de comércio, né? Bairro do comércio, mas oficialmente é a Campina. Tá. Esse lago, ele era considerado insalubre e prejudicial, né, para a população. Então, uma pessoa, um engenheiro alemão, né, ainda no século XVIII, ele propôs que se fizesse a ligação entre os igarapés de Belém. O nome dele é Gaspar, me perdoem a pronúncia, Grofens, né? Enfim, então ele queria interligar esses canais de Belém, e Belém se tornaria uma Veneza brasileira. Porém, esse projeto foi considerado muito caro. E o que se preferiu fazer? O que o governo resolveu fazer? Aterrar toda a área, né? Inclusive, até hoje é esse o pensamento, né? E a gente acaba tendo vários problemas, né, urbanos por conta disso. Bom, então aterraram, né? E aí se formou um largo, que ficou conhecido como Largo do Palácio. Vocês conseguem imaginar por que Largo do Palácio? Isso, né? Só olhar aqui nessa época, isso era início do século XIX, então a gente não tinha o Palácio Antônio Lemos, era aqui o palácio que era o do governo do estado. Enfim, então esse largo passou por várias denominações e hoje é chamado, ele depois recebeu elementos para se transformar numa praça, né? E a Praça Dom Pedro II. Alguém aqui já viu, caminhando por aqui, elementos que se refiram a Dom Pedro II? Não, né? E realmente não tem. Isso foi uma homenagem feita a Dom Pedro numa visita que ele fez aqui. A gente tem pouquíssimo material sobre isso, tem gente que até duvida dessa visita dele aqui, mas foi nos idos de 1870 e alguma coisa. Até as datas divergem nos documentos que a gente encontra. E foi só isso, só o nome, né, para homenagear. Os elementos que a gente encontra de homenagens nessa praça, na verdade, são homenagens a heróis da Guerra do Paraguai, né? A gente tem homenagem ao marinheiro brasileiro, ao soldado brasileiro, fica um em cada canto. E lá no centro é o general Antônio Gurjão, que foi considerado, né, também um herói da Guerra do Paraguai. Então a gente vai seguir mais adiante pela praça e de lá a gente fala um pouquinho mais.